O jogo, seja nos negócios, seja na vida pessoal, é sobre relacionamentos. É como que eu vou escalar se eu vou personalizar? As pessoas desprezam o que é simples. Então, 2024 não é o ano da estratégia, é o ano de observar os negócios e entender como os negócios funcionam, né, Cris? Nós trouxemos aqui o Cristiano Oliveira, né, meu fã? E ele vai contar isso pra gente. Eu já tô preparado, vou anotar tudo, porque a frase que ele falou aqui não é um ano de estratégia, é olhar pro negócio e, a partir do entendimento do negócio, fazer um ano 2024 esplêndido, né, de crescimento sustentável, e nada melhor do que falar com o expert, né? E eu imagino que todo mundo tá querendo um 2024 esplêndido, né? Ô Cris, já chega com o pé nas portas, né? Explica pra gente se esse negócio não é o ano da estratégia. Conta pra gente. Eu fiquei chocado com você falando. Se você olhar para o mercado, principalmente o mercado digital, porque o mundo agora ele se digitalizou, né? De 2020 para cá, as pessoas foram obrigadas a ir para a internet. Então, se você olha para o mercado digital, ele era muito amador. Só que a gente começou a viver um processo de 2020 para cá de profissionalização do mercado digital. E quando eu digo mercado digital, não é de marketing digital do pessoal que vende curso na internet. Hoje, para mim, parte do meu negócio está envolvido com educação online, mas eu também tenho outros negócios que estão fora da educação online, que eu aplico a mesma base de estratégia que eu aplico aqui quando eu estou falando de vender curso, de vender na internet. E você está aplicando isso na construção civil, hotel e que mais? Que mais tipos de negócio você aplica isso? Estamos indo para uma linha de produtos físicos agora também, estamos indo para uma linha de internacionalização, porque quando a gente fala do produto de educação, a gente está falando do nacional, mas também tem o internacional. E aí você tem que pensar a estratégia de uma forma diferente. E se eu sou guiado por um framework padrão, as coisas não vão funcionar e não vão acontecer. Agora, a partir do momento que eu olho para o negócio e eu penso a estratégia a partir do negócio e eu faço uma estratégia personalizada para aquele negócio, eu não fico esbarrando em desafio como a pessoa que segue framework esbarra. Ô, Cris, eu quero saber muito sobre isso que você falou, mas uma coisa que interessante. A gente gravou junto o podcast 67. Sim. Você prestou serviço pra gente no início da sua carreira Sim. no marketing digital e a gente estava num momento onde a gente estava fazendo algumas mudanças no nosso negócio. Você ajudou o nosso negócio a decolar, né? Numa época pré-pandemia e pandemia, né? Sim. Ajudou o nosso negócio a decolar. Mas eu me lembro que quando você estava ajudando a gente, você não queria empreender. Você acha que tinha alguma frustração com empreender, você não queria empreender. E aí você começou a trabalhar com a gente. Alguma coisa mudou. O bichinho do Ram picou ele. Porque olha só, a pessoa que não queria empreender hoje está em múltiplos negócios com uma Venture Builder. Já vamos explicar o que é essa tal de Venture Builder. Sim. O que aconteceu com esse cara que não queria empreender, que hoje está empreendendo, é um baita de um estrategista com Venture Builder, né? Vários negócios, é sócio de hotel, de empresas de construção civil, de empresas de produtos físicos, produtos digitais. Qual foi o bicho que te picou? Qual foi a mudança de mentalidade? Qual foi a crença que você tinha, que você quebrou para chegar nesse patamar aí? Foi conhecer o EAG. Opa! E sem puxar sardinha, sem exagerar, não tem outra explicação. Foi conhecer o EAG mesmo. Não teve outro fator. Não foi um conjunto de fatores. Não, foi só um fator mesmo. Foi conhecer o EAG. Quando eu comecei a trabalhar com vocês, eu vi que existia um outro mundo. Existia um mundo paralelo dos negócios, que eu não conhecia. Eu vim da indústria, né? Eu trabalhava da indústria antes de trabalhar no mercado digital. E eu tive uma experiência muito negativa. Então, eu falava, cara, eu sou muito bom naquilo que eu faço. Vi que tem a oportunidade de ganhar dinheiro no mercado digital. Então, eu vou focar aqui para prestar serviço, para atender as pessoas, mas eu não quero estresse, eu não quero equipe. E aí eu descobri um mundo onde eu posso ser um empresário que eu tenho uma empresa sólida. Onde eu posso construir uma empresa que é correta, que paga imposto e que ainda assim tem margem de lucro, que anda dentro da lei, que faz as coisas como tem que ser feita. Eu descobri que dava para construir uma equipe e que o segredo estava em eu ser um líder que inspirasse essa equipe, que conduzisse ela da forma correta, para que essa equipe fosse a equipe necessária para o meu negócio crescer. E aí, quando eu vi vocês fazendo isso, e eu vi esse mundo paralelo, que era totalmente diferente do mundo que eu vivia antes, aí eu falei, pô, esse tipo de empresa eu quero ter. Seguir por esse caminho eu quero seguir. E aí eu comecei a focar em outras coisas que antes nem estava no meu radar, como entender a importância e o quanto é fundamental ter uma cultura,
Entender que, ao invés de ficar reclamando do governo, eu deveria estar olhando... Tudo bem, não tô defendendo o governo, tá bom? O primeiro ponto Mas é também esse. não tá acusando. Mas eu não vou... Na verdade, eu não vou ficar olhando para o governo. Eu vou olhar para o que está no meu controle. É isso. O governo não está no meu controle. Eu vou olhar para o que está no meu controle. E quando eu entendi que se eu olhasse para o que estava no meu controle, eu conseguiria construir um negócio melhor... Se eu olhasse para mim e se eu melhorasse como líder, eu conseguia atrair os liderados que seriam fundamentais para o crescimento do meu negócio, aí as coisas aconteceram. Porque eu entendi que o jogo na vida, seja nos negócios, seja na vida pessoal, é sobre relacionamentos. Quando eu conheci a minha esposa, eu não estava procurando a minha esposa, eu não estava procurando uma namorada, eu não estava procurando alguém para noivar, para casar, nada do tipo. Quando eu tomei a decisão de que algum dia eu queria alguém para casar, para estar do meu lado pro resto da vida, a pergunta que eu me fiz foi: qual o marido que eu tenho que ser para a esposa que eu quero atrair? Quando eu quis construir... Caraca, repete a pergunta, Cris. Qual o marido que eu tenho que ser para a esposa que eu quero atrair? Cara, isso é muito bom. Essa pergunta é maravilhosa. A gente pode fazer essa pergunta em diversas nuances da vida Diversas. para entender onde a gente quer chegar. Para a empresa, a mesma coisa. Qual empresário eu quero ser Para chegar para até a atrair as empresa. pessoas que eu quero, para trabalhar nessa empresa, para conseguir os relacionamentos, as parcerias, as alianças estratégicas corretas. Qual o líder que eu tenho que ser para atrair os liderados que eu quero ter dentro do meu negócio? Quando eu fui montar a agência, qual agência eu tenho que ser e como eu tenho que me comportar, como eu tenho que agir, quais princípios, valores eu tenho que ter. Isso é o qual agência, né? Isso é o qual marido, isso é o qual líder. Qual agência eu tenho que ser que os experts que eu quero atrair vão ter gosto de dizer eu sou sócio dessa agência. Isso é muito legal, poderoso. né, cara? Isso é muito poderoso, né? Porque a gente fala que as pessoas querem ter, mas tem uma fórmula, né? Que é ter, fazer e ser. E tudo começa no ser. Quem eu preciso ser para fazer o que precisa ser feito, para ter o que eu quero ter. Walk né? the talk. É o walk the talk. Então, é isso daí. Quem eu preciso ser para ser um empresário que 2024 vai bombar. E aí, com o auxílio do conhecimento, a gente vai voltar para a pergunta inicial, porque ele já chegou aqui com o pé na porta, né? Empresário, qual empresário você precisa ser para ser em 2024 você... E a gente recebeu aquele videozinho hoje, né? Que o cara fala, escreve no caderninho mágico, Escreve né? no caderninho mágico. Quem eu tenho que ser para poder pra ter poder ter isso. aquilo que eu quero. Aquilo que eu quero. Então já começa 2024, onde você já vai começar pensando assim: quem eu vou ser em 2004 para ter uma empresa que vai fazer diferença? Desculpa, 2024. 2024. Eu falei 2004. Nossa, voltei 20 anos. Voltou 20 anos. Nossa, eu adoraria voltar 20 anos atrás, mas jovem com a cabeça que eu tenho hoje, imagina. Eita, segura. Ô, Cris, mas antes de você responder essa, você ainda nessa fase, você falou, conheceu o EAG, nossa, a gente fica lisonjeado de A gente trabalhou ouvir você junto falar 2 isso. anos. Trabalhamos 1 ano, eu saí na época que a gente Virou fez a pandemia e voltou pro evento presencial, né? Não, foi um pouquinho antes. A gente fez o maior... Quando foi feito o maior A gente fez lançamento o do EAG. Monstrão, a gente fez o Aquele lançamento de Monstrão de 5 milhões. 5 milhões. Aquele foi o último que eu participei. Aí, naquela época, eu recebi o convite para me tornar CEO de uma agência. E aí, naquela época, eu topei o desafio de abrir mão da agência que eu tinha, que prestava serviços. E aí, eu abri mão de todos os meus clientes e foquei 100% em estruturar essa agência que veio a faturar múltiplos 8 dígitos sobre a minha condução. Que legal. Aí você falou aqui, né, Cris? Pô, me falavam que era cópia, eu não achava que era só cópia. Aí eu era estrategista, aí depois que eu era estrategista, aí eu fui agência, aí depois agência, Venture. Conta só esse degrauzinho de passagem, porque senão parece que você estralou o dedo e tudo aconteceu, né? Tá. Você percorreu um caminho aí, né? Eu comecei em 2019, final de 2019. Eu saí da indústria por causa dos meus valores e princípios. Eu acabei sendo desligado da empresa e não recebi absolutamente nada. E aí eu me encontrei num momento onde eu precisava ganhar dinheiro para sobreviver. E aí eu conheci o tráfego pago. E aí eu falei assim, cara, esse negócio de lançamento, eu já tinha ouvido falar sobre. Falei, eu acho que eu não dou conta desse negócio. Mas esse negócio de tráfego pago, que é para atender empresa, né? As empresas, elas não têm noção de como fazer isso. Naquela época não tinha tanto gestor de tráfego, não tinha nada do que tem hoje. E eu falei assim, passei 5 anos na faculdade de Direito, me formei tirei a minha OAB antes de sair da faculdade. Falei, acho que uns 2 neurônios eu tenho na cabeça, então eu consigo aprender esse negócio de tráfego pago também.
Aí eu me propus a aprender o tráfego pago. Fiquei de setembro até janeiro de 2020 aprendendo sobre tráfego pago. Em janeiro de 2020 eu falei assim, isso não me leva para o próximo nível. E aí entra esse raciocínio que é o que me acompanhou em todas as minhas viradas de chave. Isso não me leva para o próximo nível. Aí eu falei, aquele negócio de lançamento leva, porque aquilo ali me permite escalar e faturar muito mais. Comecei a aprender sobre lançamento. 4 meses depois, eu já tinha feito o meu primeiro 6 em 7, num projeto que tinha parado de faturar no Perpétuo, rodava 2 anos no Perpétuo, tinha parado de faturar. Investimos 10, faturamos 303 mil reais. Aí eu falei, opa, eu sei fazer esse negócio. E eu toquei todo o lançamento, toquei o tráfego, toquei a copy, toquei o design, editava vídeo e mandava os e-mails, infraestrutura, absolutamente tudo. Aí entra até um pouco aí do porquê que a minha equipe tem tanto respeito por mim. Porque é um negócio que eu só não exijo que eles façam. Se eles não fizerem, eu vou lá e faço. E aí eles falam assim, caraca... Se ele faz, dá pra fazer. Se ele faz, dá pra fazer. Ao ponto da minha equipe querer evoluir por ver a minha evolução. Aí fiz esse lançamento, aí eu entendi naquela época que eu falei, esse negócio de copy ele é importante. Então, eu preciso olhar para esse negócio de copy também. Peguei todo o dinheiro que eu ganhei com esse negócio de lançamento, investi tudo em treinamento de copy. E aí eu fiquei uns 4 meses estudando copy. Em setembro surgiu a oportunidade para participar de um dos maiores lançamentos do mercado financeiro na época, e o cara tava procurando um copywriter e não encontrava no mercado. Ele queria montar uma agência. Ainda tá assim. Ainda tá assim. Não mudou muita coisa, não. Mas pensa naquela época não tinha de jeito nenhum. Tanto que, na época... Se não tem agora, imagina naquela época, né? época, Eu trabalhei com o cara 1 mês. Em 1 mês ele já tava pasmo. E aí, eu lembro que teve até um amigo meu que me falou que ele ia nos encontros que o cara ia, o cara se gabava com os amigos porque falava assim, encontrei um copy que eu pago 8 conto pra ele. E o cara é foda. E ninguém encontrava naquela época. 1 mês depois, uma empresa gigante do mercado estava procurando alguém também para ajudar com a parte de copy, de infraestrutura, empresa EAG. E aí eu vi lá a vaga também e eu falei, cara, foda, já tô num... Cara, fantástico. já tô em um projeto bacana, vou assumir a missão de mais um projeto bacana. E aí entrei lá na comunidade, tava a Aline, tinha um post da Aline na comunidade do Copcamp. E aí entrei em contato com ela. Coincidentemente, um amigo próximo meu, que é amigo muito querido até hoje, que é o Alan, tinha feito o EAG. O Alan Pax. O Alan Dropa. Dropa. Não, o Alan Isso. Dropa. Ele tinha feito o EAG em 2019. E aí, a Aline, para me investigar, foi falar com o Alan. Eu falei, o meu amigo, já conheço o EAG por causa do meu amigo. Ela foi falar com o Alan. E aí, o Alan me validou. E o Alan já conhecia bastante gente ali do EAG, o pessoal já sabia que ele era de confiança. Aí, eu comecei o projeto no EAG. E dali, aí ali começou a deslanchar os meus projetos. E aí eu fiquei como copy, como estrategista, estava como copy no EAG. Aí começaram a surgir alguns problemas de infraestrutura lá também, relacionado a e-mail, estava ajudando também. A Aline viu na época que eu entendia de estratégia, me colocou ali no bolo também. Aí eu fiquei por 1 ano participando de todas as reuniões do EAG toda semana. A gente fez vários setting... O nosso, a gente não pode considerar um 7 em 7 legítimo, porque a gente não vende no botão, mas a gente fez vários lançamentos de 7 dígitos, né? Vários lançamentos. Isso não fora deixa de ser Perpétua, 7 em 7, né? A gente chegou a atingir o 7º dígito antes do 7º dia. Não, sim, isso aconteceu, mas é que como o nosso processo de venda, ele não é o cara que clica no botão e compra, a gente fazia 7 dígitos no lançamento, mas às vezes esticava isso para 20 dias. Sim. Né? Mas a gente fez vários, né? Vários. Ali em 1 ano foi vários, até o último que foi esse de 5 milhões e foi sensacional. E foi um aprendizado fantástico. Só que nesse processo que eu tava lá, tinha outros projetos que eu tocava, minha agência, eu tocava muitas coisas. O cara da outra agência falou, esse cara é muito mais do que um copy. 3 meses depois ele fala, cara, eu quero que você seja o estrategista. E aí nessa época eu continuei conciliando... Foi aí que você mudou para São Paulo, né? Não, já tinha mudado nessa época, já estava próximo já de São Paulo, quando tudo isso começou a acontecer. Eu mudei para Taubaté, que é aqui do lado de São Paulo, e isso ali por meados de junho de 2020. Aí já estava por aqui. E aí, nesse processo, entendi, fiquei um cara muito bom de copy, escrevi copy para um caramba. Opa, saiu certo. Escreveu muita copy. Muita copy.
Não, mas o outro do caramba ali eu não falo, não. É só os positivos. Escrevi muita copy. E aí, o pessoal viu que eu não entendia só de copy, entendia de estratégia também. Porque eu comecei a mudar o cenário estratégico do negócio. Você sempre se envolveu, né, Cris? Sempre. Nas vezes que estivemos juntos, eu me lembro de você se envolvendo no processo como um todo, né? Sim. Você falava com os caras do comercial, você falava com os caras da operação, aí você entendia o negócio, voltava para trás, escrevia, se arrependia do que escreveu, mandava outra por cima. Exato. Eu me lembro do teu envolvimento no processo. Porque nunca foi por dinheiro. Sempre foi por construir algo maior. E eu não tava olhando para 1, 2 anos. Eu tava olhando para o que eu quero construir em 20 anos na minha vida. E é o que eu acho que todo empresário tem que olhar num negócio. Nunca foi por dinheiro. Se eu falo pro pessoal financeiramente as coisas que eu fiz, todo mundo fala, você é um doente. Quando eu fui convidado para ser CEO da empresa, eu ganhava com a minha agência em média 50 mil. Eu abri mão de ganhar 50 mil com a minha empresa, demiti todos os clientes numa boa, remanejei os clientes. Nunca tive um problema com nenhum cliente, sempre foi um bom relacionamento, mas remanejei todo mundo, expliquei o que estava acontecendo. Na época do EAG, sentei com o pessoal, expliquei o que estava acontecendo, mas eu saí de 50 para ganhar 15 como CEO. Você fala, cara, loucura. Sim, loucura, mas estava no meu plano. São duas coisas que a gente costuma falar. Às vezes a gente precisa dar um passo para trás antes de dar 10 para frente. E o empresário brasileiro em geral, e eu acho que é porque passa por dificuldade e tal, subestima o longo prazo e superestima o curto prazo. Isso. Ou ele precisa desesperadamente fazer as coisas do curto prazo para apagar os incêndios. Não é isso, meu fã? E aí não consegue fazer as estratégias de longo prazo ou não tem conhecimento, habilidade para fazer isso, né? A psicologia já explica o negócio da gratificação antecipada. Então, se o seu comandante está assistindo a gente ali, colocar experimento do marshmallow, o marshmallow ele explica exatamente o que é isso, né? E isso é científico, não é o Marcelo inventando. É científico, se você procurar no Google, você vai ver. Escreve ali experiência do marshmallow. Tem pessoas que falam que é a experiência do M&M, mas na verdade é do marshmallow. Você conhece essa experiência? Então ele explica a gratificação... É o experimento da minha vida. Ele explica a gratificação antecipada. Como funciona? Criança de 2 anos, eles chegam lá para a criança, colocam um marshmallow lá. E aí fala para a criança, se você esperar 2 minutos, ao invés de um marshmallow, você ganha 2. E aí deixa uma câmera e sai. E aí tem várias crianças que estão passando. Então tem crianças que adotam um monte de estratégia, ficam olhando, porque 2 minutos para uma criança de 2 anos, ela não entende a dinâmica que 2 minutos é pouco tempo, é muito tempo. Ela não entende isso. E ela fica olhando e a vontade de comer. E aí, resumindo aqui, tem crianças que esperam porque querem receber o segundo, e tem crianças que não aguentam esperar para receber o segundo. Aí, depois de alguns anos, 20 anos, sei lá quantos anos, foram ver o que tinha acontecido com essas crianças, né? E nos dados científicos, as crianças que sucumbiram ou comeram o primeiro marshmallow antes de ganhar o segundo, tinham um tipo de resultado, e as pessoas que esperaram para ganhar o segundo marshmallow tinham um resultado muito melhor do que as outras. E aí tem esse conceito da gratificação antecipada. O ser humano está sempre querendo antecipar o prazer. E quando você antecipa o prazer, muitas vezes você está abrindo mão do longo prazo, que é onde você vai ter resultados efetivos de verdade. Né? Enfim, conceito, né? E conceito aplicável foi o que você fez. Abriu mão da recompensa imediata, pensando no futuro, e hoje múltiplos negócios. Não tem como... Você tá aqui, num ponto, e aqui tem uma fresta na sua frente, tem um buraco. Não tem como você pular se você não pegar impulso. É isso que eu acredito. Mercado financeiro, da maior parte, são mais de 150 milhões de acumulado de todos os projetos que eu participei em vendas, que eu atuei diretamente na estratégia. A maior parte foi mercado financeiro. Uma coisa que eu aprendi sobre mercado financeiro, principalmente com traders, é que antes de o mercado ele ter uma onda de alta, ele precisa ter uma retração para fazer um suporte. Porque se ele não faz um suporte, se o mercado fosse assim, quando desse um tombo era assim. Então, o que eu entendi é que o mercado é assim. Que é bem o picos e vales também. O mercado é assim. Só que ele tem um teto, ele tem uma laje aqui também, que é onde ele para, né? Que te permite tomar decisões, que é o que chama de suporte. Cria um suporte. Aí tem a explicação técnica de como isso funciona. Mas cria-se um suporte. Para que serve o suporte? É quando o mercado ele vai dar uma retração para você saber que daquela zona ali, ele não cai. Para cair daquela zona, tem que acontecer certos fatores. Mas isso te dá tempo para você ter uma tomada de decisão com relação àquilo.
Então, eu entendi muito cedo que a vida, ela não é assim. Ela A não é vida, linear, né? ela é assim. O coração, se você te fazer um eletro do coração, ele tá pulsando, né? Fazendo Exato. picos e vales. Se o coração estiver andando reto, é porque ele tá parado, pronto, morreu. Exatamente. E não importa a altura que ele tá parado, né? Ele vai estar Vai estar parado, não importa. Exatamente. Parou, morreu. Você vai ter mais confiança para subir uma rampa ou uma escada? Olha que pensamento Eu interessante. nunca pensei desse jeito, não consigo responder de bate-pronto. Eu não sei se eu pensaria como segurança, mas o que eu acharia mais... Tô falando de algo longo, né? Tipo, imagina uma mais coisa... fácil seria subir uma escada. Se Não, você mais cansar fácil era demais subir a na rampa, rampa. você escorre. E na Não. escada você tem como parar e respirar, né? Eu acho que pensaria o dessa esforço forma. na escada ele é maior. Até pra perna, né? Ele tem um esforço maior do que subir na rampa. Mas a jornada é mais sólida numa escada do que numa rampa. Numa escada você chega lá com as coxas grossas. Né? Na rampa, não. Exato. Né? Eu só pensei que na rampa. Eu já tô pensando como que é essa rampa, se ela chove, se molha, se você escorrega e cai. Na escada você se para, vem uma respira. chuva, se cai um óleo, se você dá um passo em falso na rampa, é assim. Aí você... Na escada, você pode cair num degrau anterior. Legal. Aí você foi pra agência, você voltou, virou CEO da agência E aí, nesse processo, toquei todos os projetos. Eu era um CEO que não era só coordenador, eu ainda escrevia copy, eu gerenciava todo o time, não tinha GP, eu era o CEO, o GP, o copy. Quando precisava mandar e-mail, eu mandava e-mail. Eu tô falando de uma agência que faturou milhões, né? Eu tô falando dos projetos ali que passa de 80 milhões de faturamento. Era muita coisa. E eu até brincava com o pessoal na época, cara, eu tava tão estressado que eu falava assim, cara, eu acho que eu não peguei pra ser CEO, eu acho que foi o cargo certo que me deram é de se ferrou, né? Porque era uma coisa muito estressante. E aí, só que nesse processo eu entendi. E aí o John, que foi o meu mentor nessa fase, ele me mostrou que existia uma visão que era necessária, que era a visão de negócios. E não só do operacional, não só do técnico. Não é o copy que faz diferença, não é o gestor de tráfego que faz diferença. Não são a parte técnica, a parte operacional. O que realmente muda o game é a visão de negócio. E para ter essa visão de negócio, você precisa entender sobre pessoas. Em todas as esferas. E aí que eu acabei aperfeiçoando muito a minha habilidade de negociação. Eu negociava com o time, eu negociava com o especialista, eu negociava com o dono da agência, eu gerenciava conflitos. E aí, naquele momento da minha vida, tudo que eu vivi no EAG se concentrou e aí foi o meu estágio ali, né? Foi o estágio para poder desenvolver tudo aquilo. E as ferramentas também, né? Aqui, sem falsa modéstia, nós temos ferramentas eficazes, não são ferramentas complexas, são coisas simples, né? A gente sempre fala que a liderança é exercida através das conversas. Temos ferramentas de conversas que facilitam eu gosto de falar que o diálogo está no cerne da execução, é a frase do livro Execução, né? Que facilitam esse diálogo para a construção de relacionamentos e para a construção de negócios. Exatamente, exatamente. E aí, nesse momento, eu entendi a importância de negócio. E continuei fazendo o lançamento, saí dessa agência, saí numa boa, deixei a agência toda pronta, toda montadinha, de boa, coloquei pessoas no meu lugar, fiz contratação, aí foi uma fase de contratação para deixar as pessoas no lugar, mas falei, cara, não concordo mais com o que está acontecendo aqui, agradeço a oportunidade, vou seguir e tocar a minha vida. E aí eu fiquei por 5, 6 meses, mais ou menos, desenhando e estruturando a construção da minha agência. E aí, quando foi por volta de agosto de 2022... entrei com os 2 pés no peito para construir a minha agência. E aí construí mais uma agência que faturou múltiplos 8 dígitos também. Mais de 50 milhões de faturamento nos projetos que a gente tocou em torno de 14, 15 meses. E aí foi mais um estouro, mais um sucesso. Nesse momento da construção da minha agência, eu entendi que eu não queria mais ser uma agência. Porque eu já fazia muito mais pelos especialistas. Eu já tinha a possibilidade de me conectar com muitos outros negócios. E aí foi o processo que eu iniciei de não só cuidar mais apenas do marketing, mas cuidar do marketing, da negociação, do modelo de negócio de cada especialista, identificar as oportunidades, criar novos negócios a partir dos recursos que os especialistas tinham, recursos de habilidades, recursos de audiência que daria para desdobrar. E aí foi que surgiu o conceito de uma empresa que é a DL Company, que nasceu como uma agência, mas se tornou uma Venture Builder.
Comandante, se você quer vender mais esse ano, eu tenho um convite para te fazer. O programa EAG ele é um programa baseado em 6 pilares para ajudar você a crescer sua empresa de maneira estruturada, crescer e vender mais. Um dos nossos pilares é tração, que é como a gente atrai clientes, converte clientes em compradores e faz com que esses compradores continuem comprando. E para você participar do programa EAG é só ir na descrição desse vídeo ou acessar o QR Code que você vai poder fazer a sua inscrição, receber um diagnóstico e levar a sua empresa para um próximo nível. Tá esperando o quê? Vai lá! Eu queria agora que explicasse, né? O comandante está assistindo a gente ali, ele tem uma empresa dele, e a gente vem e usa um termo Venture Builder, e não é um termo muito conhecido fora do mundo das startups, no mundo das empresas, do mundo físico, do mundo real, que eu gosto de falar, né? Não que o mundo das startups não seja real e nem que o mundo do digital não seja real. As pessoas não sabem o que é Venture Builder, então o que uma Venture Builder faz? Eu acho que aqui vai ter um ponto de aprendizado, comandante, papel e caneta na mão, presta muita atenção. Se precisar, depois você volta 3 vezes pra gente entender o que uma Venture Builder faz. Não vou dar uma explicação técnica aqui que todo mundo vai olhar e vai falar assim, bonito, legal, maravilhoso para ficar num livro. Vou explicar de uma forma simples que o pessoal que é mais Caxias vai ficar bolado comigo, mas para os comandantes vai ser mais útil. O cara vai pensar na possibilidade de fazer. Exato. É uma empresa que tem a expertise para construir empresas. Para mim é isso que resume hoje uma Venture Builder, ok? Então, a gente tem uma expertise para construir negócios. Só que eu faço isso através de uma empresa, aonde todo o meu ecossistema ele está conectado e se beneficia. Então, hoje eu tenho uma empresa onde a vertente educacional dela é de construção de marca. Todas as outras empresas do meu ecossistema é beneficiado por isso. Eu tenho uma outra empresa que é voltada para negócios. Todas as minhas outras empresas, elas estão conectadas. Eu tenho várias empresas, mas eu não penso essas empresas de forma isolada. Eu penso elas no conjunto da minha Venture Builder. Tá, mas a Venture Builder é assim, por exemplo, no conceito das startups. O cara tem uma ideia de montar uma startup, mas ele não tem todos os conhecimentos necessários. Sim. Ele vai numa Venture Builder, a Venture Builder agrega know-how, aproxima das pessoas certas, coloca dinheiro, dependendo do caso, ou não. Sim. Coloca dinheiro ou não, e fala assim, pô, esse projeto é interessante, vou agregar junto, me torno sócio desse processo e a gente alavanca. Diferente de ele ir num banco de investimento, levantar um investimento, né? Ele vira sócio no projeto e eles desenvolvem esse negócio para crescimento. Isso. A Venture Builder, ela não é só uma investidora. Pelo contrário. Ela constrói junto o negócio. Ela constrói junto. Ela entra com a expertise, ela entra com os recursos, e são recursos financeiros, é o networking, é os recursos da própria empresa. Então, por exemplo, quando um especialista entra na minha empresa hoje, ele não precisa se preocupar com nada de infraestrutura. Eu tenho um time que desenvolve a parte de página, eu tenho um time de design, a gente tem um estúdio lá em Alphaville, a gente tem absolutamente tudo. Então, ele tem todos os recursos necessários para poder viabilizar o negócio dele. Recentemente entrou um especialista que ele me procurou ele procurou a gente para desenvolver o lançamento, por causa do lançamento. Sentei com ele, expliquei que a gente era muito mais do que uma agência de lançamento. No nosso plano do projeto dele agora, a última coisa que a gente está pensando é o lançamento. A gente está estruturando todo o negócio dele. Construímos junto agora uma empresa que é uma aceleradora voltada para negócios, voltado para influenciadores que querem potencializar o alcance orgânico no Instagram, onde a gente presta serviço. Fiz uma outra vertente com ele que são de eventos presenciais. Estou fortalecendo os eventos presenciais. Criei uma mentoria, um educacional de alto ticket, que atende de forma mais pessoalizada, também voltado para o ecossistema dele. Aí temos a linha de educação no Perpétuo, que é uma outra linha. E aí o lançamento é o último de todos. Mas a gente construiu vários negócios juntos. Para poder fazer isso, utilizou recurso financeiro em conjunto, utilizou o meu ecossistema, tanto dos clientes que eu já tenho, dos clientes que são sócios, né, da agência, os clientes que são clientes mesmos, que não são sócios, que a gente só presta serviço, e utilizou também todo o recurso de infraestrutura que a gente tem. Que legal, que legal. E aí isso daqui vai voltar para a primeira frase, né? 2024 não é um ano de estratégia, é ano de olhar para o negócio como modelo, como né? modelo de negócio. Exato. Aí agora eu queria que você explicasse. Por que não é o ano da estratégia? Por que
qual é a diferença entre fazer o planejamento estratégico em cima de um framework tradicional de estratégia, que você utiliza lá o BSC, analisa os cenários, né? Analisa os cenários, faz análise SWOT, e aí analisa a concorrência, a partir disso você analisa os produtos, a partir disso você lista as iniciativas, escolhe quais as iniciativas você vai colocar atenção, faz o planejamento orçamentário, porque o planejamento estratégico vai envolver tudo isso, e aí segue o plano. Esse é o tradicional do planejamento estratégico. Você falou que não é o ano do planejamento estratégico, mas sim o ano de olhar para o negócio e ter uma estratégia de negócio. Não sei se é bem esse o termo, estratégia de negócio. Explica melhor isso daí. Ô, Cris, e completa aqui, ó. Quando você fala pra mim, parece contraproducente, né? Falar sobre escala e personalização ao mesmo tempo. Se você puder colocar mais esse temperinho aí, né? Como que eu vou escalar se eu vou personalizar? O que você quer dizer com personalizar? Como que a gente introduz isso nesse processo? Porque quando você personaliza, você tem uma escala mais inteligente. E você sofre menos no processo. Você tem que dispor de menos recurso. É aquela... Para explicar para você, é aquela historinha do lenhador. Chegou o lenhador mais jovem e desafiou o lenhador mais velho. E o lenhador mais velho ficou lá afiando o machado. E aí o outro saiu cortando árvore. Para mim é o cara que sai socando dinheiro no Google e no Facebook. Ou em qualquer outra plataforma de mídia. É o cara que sai contratando empresa. Vamos refazer aqui o seu branding. Vamos fazer um rebranding. É o cara que sai contratando consultoria, mentoria. Tá, mas amigo, primeiro ponto, o que você quer? Ontem eu conversei pelo telefone com um amigo e doutor importante. Ele queria tomar a decisão se ele entrava numa mentoria ou não. Eu fiz uma ligação de 5 minutos com ele. O cara ficou extasiado ao final da ligação. Porque eu passei para ele 3 perguntas que ele tinha que responder. E a partir dessas 3 perguntas, ele falou assim, cara, é muito simples isso, mas essas 3 perguntas vão ser decisivas para eu poder tomar a minha decisão. Bora, manda as perguntas. Manda as 3 perguntas, vai, Cris. Agora. Eu conto para quem ficar até o final e aí vocês me lembram. No final eu vou fazer as perguntas. No final você vai dar as 3 perguntas, então. Tá, então vocês vão saber quais são as 3 perguntas, mas antes das 3 perguntas, então vamos voltar ali. Por que não é o ano da estratégia, é o ano de olhar para o negócio? A partir disso, a partir dessa compreensão, eu entendo que se eu afio bem o machado, se eu faço uma personalização pensando o negócio, eu vou ganhar mais velocidade. Eu posso perder um pouco mais de velocidade no curto prazo, mas quando eu olho a janela de 2, 3, 4, 5, 6 meses, 1 ano, eu estou ganhando tempo. Eu não estou dizendo que não tem que ser feito um planejamento estratégico. Eu estou dizendo que a maneira como faz planejamento estratégico hoje está errada. Eu não estou dizendo que não tem que usar estratégia. Tem que usar estratégia, mas tem que ser uma estratégia personalizada. Não é pregar um framework padrão. Vamos vir para o mercado digital, o cara fala, quero fazer um pico de vendas. Ok, o que o cara diz? Como que faz um lançamento? Não é essa a primeira pergunta. A primeira pergunta que teria que ser feita é, quero fazer um pico de vendas. Por que você quer fazer um pico de vendas? Por que isso vai ser importante para o seu negócio? Dentro do planejamento anual, aonde que isso se encaixa? Qual seria a estratégia mais adequada para isso? Não é já perguntar, não, mas lançamento é pico de vendas, então vamos fazer um lançamento. Não, será que é o lançamento mesmo? Aí dentro do lançamento, quais são as ações de lançamento, quais são as ações de lançamento que fazem sentido para o meu negócio? Para vocês hoje, por exemplo, eu tenho um lançamento que em setembro de 2022, com o lançamento e as reaberturas, a gente fez 7 milhões. Vídeos gravados, CPLs gravados, 4 CPLs gravados. Aí você chega para mim e fala assim, cara, essa é a estratégia que a gente tem que trazer para o EAG. Não necessariamente. Não necessariamente, provavelmente improvável. Porque eu tenho que olhar para o seu público, eu tenho que olhar para o seu negócio, eu tenho que olhar para o comportamento de compra das pessoas que já compram de você hoje. Eu tenho que entender o que está passando pela cabeça dessas pessoas e a partir daí eu tomar uma decisão. Se eu vou fazer um rebranding, se eu realmente vou fazer um lançamento, se não existem outras estratégias de alto ticket que façam mais sentido de eu adotar, de vendas de produtos de alto ticket. Mas para eu fazer isso, eu tenho que pensar o negócio. Para eu pensar o negócio, eu tenho que conversar com os clientes, eu tenho que conversar com o público, eu tenho que sentar e conversar com o meu time, para a partir daí eu tomar uma decisão. E não simplesmente chegar e falar assim, fulano tá fazendo milhões com tal estratégia. Vamos chamar fulano para vir para cá. Às vezes o fulano só tá fazendo isso porque ele pegou um hype bom e não tem nada a ver com a estratégia.
E a estratégia dele casa muito bem com o hype bom que tá acontecendo. Você sabe que eu tenho me questionado de várias coisas, né? Esse negócio do hype pega pra mim. Às vezes os caras fazem... Tem diversos aí. Bom, você tá no mercado, né? Agora, eu até falei pro Marcelo ontem. Cara, agora eu vou analisar os dados de um ano. O cara vem aqui, tem uma estratégia, meu. Se o cara não der os dados de um ano, eu não vou acreditar em nada. Eu quero ver os dados de um ano pra entender qual é o passo a passo e se realmente foi um hype, se foi um tiro certo, ou se foi uma estratégia que funcionou, para poder entender isso e aí sim tirar a minha conclusão sobre o Sim. processo. Porque senão, ou a gente fica otimista em relação a alguma coisa, ou a gente fica pessimista em relação a alguma coisa. Eu não quero ser um cético também, né? Eu quero Sim. aprender, desenvolver, entender de onde vem, né? E isso eu não tô falando porque eu acho. É porque eu converso com os maiores marqueteiros e publicitários do país e todos compactuam com a mesma linha de raciocínio. Falei para vocês que um dos meus sócios é o Sérgio Lima, é o cara que tocou a campanha do Bolsonaro, é o cara que é responsável por contas de empresas gigantescas no Brasil aqui hoje. E eu conversando com ele sobre como ele pensava política e como ele pensava grandes empresas, o traço em comum era o mesmo. Eu falei, Sérgio, você explicando aqui para mim, a gente conversou por 4 horas, eu falei, cara, por 4 horas eu evoluí mais do que em 4 anos de mercado. E aí eu falei, o que eu percebi aqui é que a gente tem em comum esse mesmo ideal estratégico, que é, ele olha pro modelo de negócio, ele olha para dentro do negócio. E aí, quando ele olha para uma grande empresa, ele olha como o negócio funciona. Quando ele olha para a política, ele olha como a política funciona. E a partir daí ele toma a decisão. Ele não chega colocando um framework, não chega tentando encaixar alguma coisa. Não, ele olha o negócio, a política é um negócio também, e a partir dali ele toma as melhores decisões. Mas, por exemplo, para quem tá ouvindo a gente, para olhar isso aí de uma maneira um pouco menos conceitual e um pouco mais prática, Tá. né? E aí ele tá olhando. Normalmente, num framework de planejamento estratégico, você começa definindo qual o objetivo, você vai fazer uma análise de cenários. Quando você analisa os cenários, você vai analisar a cultura da empresa, é sempre a primeira coisa que você vai olhar, qual a cultura que eu tenho que construir para atingir esses resultados, porque a cultura ferra a estratégia no café da manhã. Depois você olha o ambiente macroeconômico, político, você olha tudo isso para entender quais as decisões vão impactar nos seus negócios, as ameaças e as oportunidades, olhando para o ambiente. Você vai olhar para o ambiente interno, você vai entender quais as competências você precisa estar forte para lidar com oportunidades e ameaças. Depois você vai olhar para a estratégia de negócios e depois você olha para a estratégia corporativa. Então, esse é um framework de planejamento estratégico. Disso vai sair várias ações. Então, você tem que analisar quem são seus concorrentes, qual o produto do concorrente, qual que é o teu produto em relação ao produto do concorrente. Tudo isso é um framework de estratégia padrão. Sim. Qual que é o teu produto em relação ao produto do concorrente, onde o teu concorrente é bom, onde você é melhor que o teu concorrente, quais são os mercados que você está que você é melhor que o teu concorrente, quais os mercados que o seu concorrente está que ele é melhor que você. Isso é um framework padrão para olhar a estratégia. Aí depois, dependendo do nível de maturidade do empreendedor, ele vai lá e coloca ali num formato de perspectiva financeira. Qual é a minha perspectiva financeira para os próximos 3 anos? Qual é a minha perspectiva de cliente para os próximos 3 anos? Qual é a minha perspectiva de processos? Eu tenho que ajustar os processos da minha empresa para atingir esse resultado para os próximos 3 anos. E qual que é a minha perspectiva de aprendizagem em equipe, de time, para eu poder atingir esse resultado, sendo que para mim o mais importante é o de baixo, com a minha perspectiva de time. Você falou que você entendeu que era um jogo de pessoas, a maioria das pessoas só pensa que é um jogo de venda e de dinheiro, esquece da base, que é o jogo de pessoas. Esse para mim é o modelo padrão, é o que eu ensino quando eu estou treinando os empresários e é o que eu aplico quando eu estou fazendo planejamento estratégico. Modelo padrão de fazer isso. Mas quando eu estou olhando para isso, necessariamente eu não estou olhando para o modelo de negócio. Aí você falou, pô, não é o ano de olhar para a estratégia, é olhando a mudar para o negócio. Então, praticamente, como que o cara olha para o negócio, né, em relação a isso que eu falei? Você tinha falado, minimamente as pessoas não fazem análise SWOT. Sim. Né? Como que o cara pode fazer isso de forma prática? Primeiro ponto, minimamente o cara já não faz a análise SWOT. Segundo ponto, ele já não faz isso que você está falando também. Todo esse overview que você deu. Ó, todo mundo que faz o programa EAG deveria estar fazendo isso, porque a gente ensina passo a passo. A gente ensina passo a passo. Tudo. Agora eu vou fazer uma provocação para quem fez o programa EAG. Isso que você acabou de falar para mim, o cara não deve fazer só uma vez. E foi isso que eu entendi. É um jogo de constância.
Eu devo estar fazendo isso constantemente. O máximo que eu puder fazer dentro Defina de um ano constante. isso. Cara, a mente do empresário deve estar o tempo inteiro pensando nisso. A mente do empresário deve estar o tempo inteiro pensando em fazer essas perguntas e análises. E o que acontece muitas vezes é que o cara ele vai na imersão, vocês entregam ali para ele todo o ferramental que é necessário, aí o empresário ele não aplica, aí depois o que ele faz? Ele busca uma nova imersão. Ou tenta ir para a imersão de novo. E aí, na imersão, ele vai fazendo de novo aquele ferramental que você trouxe para ele. Sendo que, na verdade, o que vocês entregam não é algo que o cara tem que fazer apenas uma vez. Isso É eu algo tenho que ele tem que consciência. fazer constantemente. Eu tenho consciência que é o seguinte, o cara vem, faz o programa EAG uma vez, ele vai aplicar uma parte das coisas, vai ter um ganho, mas ele vai tender, tem a teoria do elástico, né? Você vai Sim. puxar o elástico e depois ele vai te trazer de volta. Então você tem que fazer de novo para esticar o elástico mais ainda. Aí ele vai Sim. te trazer mais um pouquinho. Você tem que fazer de novo para ir esticando o elástico o máximo Exato. possível. E aí, o que ele tem que fazer? Tem problema ele participar das imersões de novo? Nenhum problema. É ideal que ele faça isso. Eu recomendo. É recomendado. Só que ele tem que participar com o mindset certo. Eu estou participando porque eu entendo a dinâmica do elástico. E não porque eu estou buscando uma fórmula mágica, imersão após imersão. Ou estou procrastinando de aplicar aquilo que o Marcelo já ensinou em uma edição anterior. Não. Numa edição você já tem acesso a todas as ferramentas. Será que não torna isso um hábito, Cris? Será que não é o caminho para fazer um hábito? É porque você cria uma ambiência, Rô. Então Você vai num ambiente onde, isso, agora tá todo mundo parando aqui pra fazer isso. Agora eu vou parar Vou parar e vou fazer de porque novo. no dia a dia eu tô no piloto Será que se a gente automático, eu incentivar esqueço a dos pessoa a ir detalhes. mais uma vez e mais uma vez, a gente não dá a ambiência que ela precisa pra virar esse Fundamental. tal faz hábito? isso, A gente né, Rô? faz A isso gente toda faz hora. isso, Por que a gente usa toda hora também? Porque a gente tá ensinando toda hora, né? E A aí, gente põe em todas as empresas, a gente tá o tempo todo fazendo isso, e né? aí entra a importância de o cara não parar na imersão. De ele ir para o programa de acompanhamento com vocês. De ele ir para um grupo de master com vocês. Não, fundamental, cara. amo, Cris. Fundamental. Pra nossa mentoria. Não, Pra fundamental. mentoria. É porque é a ambiência. É onde a gente tá fomentando o processo de fazer isso o tempo todo. De ter esse olhar crítico, de ter... As perguntas certas são muito importantes, né? Eu já vou te dar a resposta prática de como que eu acredito que tem que ser feito isso, mas só uma historinha. No livro do Napoleão Hill, tem o livro O Quem Pensa Enriquece, ele conta a história que dá representação para aquela imagem do cara que tá garimpando e tá quase chegando no diamante, aí ele começa a ir embora. Ele conta a história que deu origem àquela imagem. É um gifzinho, um memezinho, não sei qual é o Sim. nome daquilo. E aí, nessa história, é a história de um cara que descobriu que numa determinada região lá dos Estados Unidos tinha lá as minas de ouro e que ele poderia ganhar muito dinheiro. E aí ele comprou todos os equipamentos, pegou dinheiro emprestado, foi lá para essa região para poder cavar e encontrar onde que estava o ouro na mina. E aí ele ficou por meses lá nessa mina, cavando, procurando, e não encontrava. Aí esse cara chegou depois desse tempo, falou, cara, alguém mentiu para mim, ou acabou o ouro aqui, sei lá o que aconteceu, mas eu não vou mais ficar batendo nessa mesma tecla, vou embora daqui. Quando ele vai embora, ele vai num cara do ferro velho e fala assim, ó, quero vender aqui todos os equipamentos, todo o maquinário que eu comprei para você, e aí você me dá o dinheiro aqui, eu vou embora e depois me viro para pagar as contas que eu fiz. Ele entregou todo o equipamento, tudo bonitinho pro cara do ferro velho. O cara do ferro velho contratou um consultor e falou assim, cara, analisa para mim lá a mina, por favor. E aí o cara analisou e ele falou assim, pô, ele tava pertinho. É que a veia para ele conseguir encontrar tava um pouco mais para cá. Foi um erro matemático. E aí o cara do ferro velho pegou todo o equipamento, foi lá e pum, encontrou o ouro e fez muito dinheiro, né? E para mim, isso tem muito a ver porque aquele cara, se ele tivesse persistido e se ele tivesse acreditado que de fato ele estava no caminho certo e feito como o cara do ferro velho e buscado o auxílio de alguma pessoa que fosse mais experiente para encontrar o caminho do ouro, ele teria encontrado. Se ele tivesse buscado um mentor, se ele tivesse buscado um conselheiro, ele teria, ao invés de ter desistido e ficado com as contas para pagar, ele teria feito o negócio na vida. Você sabe por que não deu certo para ele? Porque o foco dele estava em cavar, o foco devia estar no ouro. Caramba. Interessante, cara. Entendeu? O foco estava em cavar, quando deveria estar no ouro. Vou falar algo forte aqui. Posso falar algo forte aqui pode. pros comandantes? Pode falar. Algo forte. Tem comandante aqui que tá viciado em sofrer. Sabe que eu vi uma coisa interessante? Esses dias de um pastor, do apóstolo Tarcísio. Apóstolo, se estiver ouvindo o podcast aí,
Tá? Obrigado por ter contribuído com a gente, com o conhecimento que você passou pra gente naquele evento que a gente tava junto. Ele falou assim, ó, tem uma diferença entre sofrimento e sacrifício, né? O sofrimento, ele só tem uma função, gerar dor. O sacrifício, não. O sacrifício é você se esforçar, abrir mão de alguma coisa em busca de algo maior. Então, existe uma diferença entre sofrimento e sacrifício. E isso, quando você fala, cara, os caras estão acostumados com sofrer. E o sofrimento, ele não tem finalidade nenhuma além de gerar dor. Sim. O sacrifício não é diferente. E pelas crenças, quando eu digo viciado em sofrer, é que as crenças dos comandantes estão colocando eles em uma condicionante que eles ficam num ciclo que só leva ao sofrimento. E aí, trazendo para a prática isso. O cara, eu tenho certeza absoluta, eu revisei todo o material do EA, a gente ficou 1 ano junto, eu fiquei aprendendo com vocês, as ferramentas estão lá. Só que você precisa usar aquilo de forma constante. Cris, estou com dificuldade. Vai pro bendito do programa EAG todo mês, até isso virar um hábito. Fecha o programa de acompanhamento, coloca pessoas mais próximas ali de você, mas não fica buscando uma fórmula mágica em uma próxima imersão. Não, tá ali já. Só que o cara tá tão condicionado a isso, porque ele foi condicionado a isso na escola, ele foi condicionado a isso na faculdade, ele foi condicionado a isso pela sociedade, de sempre buscar um novo caminho. E aí, quando ele encontra um caminho que vai levar ele ao resultado que pode mudar o negócio dele, parece que ele fica se sabotando. Não, é o que a gente falou, a análise SWOT, todo o descritivo que você me mandou aqui do planejamento, é só ele aplicar. O que eu faço de diferente? Eu aplico. É isso. Eu sei que o jogo, a diferença, o que vai mudar o meu negócio é eu olhar para o modelo de negócio. É olhar para dentro do negócio. É eu entender o negócio. E aí eu replico as ferramentas constantemente até que eu tenha uma plena compreensão. Eu faço pesquisa com a minha audiência, eu faço pesquisa com quem compra de mim, aí entramos na parte prática. Eu faço pesquisa com quem compra de mim, eu faço pesquisa com quem não compra de mim. Eu olho para o meu negócio e olho para os meus concorrentes e vejo o que eles estão fazendo no âmbito nacional e no âmbito internacional. Identifico oportunidades, análise SWOT, identifico oportunidades dentro do meu mercado hoje. Identifico quais são as minhas forças e como que eu posso usar essas minhas forças para, com menos esforço, ter maiores resultados. Mas eu faço isso constantemente, porque eu sei que o segredo está ali. Eu já usei isso não 1, não 2, não 3, não 4 vezes, mas sim por todos os últimos dias dos últimos 4 anos da minha vida. E eu venho aplicando isso constantemente. Tá ali. É pegar aquilo que a gente vê no EAG, compiladão, parece que é bom demais para ser verdade, para o cara acreditar, mas é aquilo. É só replicar aquilo, é só reproduzir. Às vezes você não vai ver o resultado daquilo em 1 semana, em 1 dia, em 2 dias. Mas eu garanto que em 1 mês, 2 meses, 3 meses começa a vir o resultado. Só pegando a simples análise SWOT é um exemplo disso. Sabe que a primeira lição que eu aprendi sobre gestão é que a gestão você tinha que fazer ela KISS, né? Então, é um acróstico de KISS. K-I-S-S, né? E em inglês, se você for traduzir a palavra KISS, é beijo. Mas não tem nada a ver com beijo, comandante. Né? E o KISS é Keep It Simple Stupid, né? E aí você pode traduzir o Keep It Simple Stupid de 2 maneiras, né? Mantenha as coisas simples, seu estúpido, ou você pode traduzir, né? Eu gosto da versão Vitor Damasio. Mantenha as coisas estupidamente simples. E uma coisa interessante é que as pessoas desprezam o que é simples. E aí elas ficam buscando fórmulas milagrosas. E aí eu tenho uma frase que eu gosto muito, do professor Vicente Falcone, que eu tenho a minha leitura da frase. O professor Vicente Falcone fala assim: o conhecimento é incremental. Ele falou essa frase uma vez, eu peguei essa frase. O conhecimento é incremental. E o que eu aprendi com essa frase? Que assim, ó, primeiro a gente aprende contar. 1, 2, 3, 4, 5. Depois a gente aprende somar. 2 mais 3. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Aprende a somar. Aí eu aprendo a subtrair, né? Então, 7 menos 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tira 1, tira 2. Quanto sobrou? 1, 2, 3, 4, 5. Aprendi a subtrair. Aí eu aprendo a multiplicar. Aí eu vou e multiplico. Aí depois que eu aprendi a multiplicar, só depois que eu aprendi a multiplicar, eu vou aprender a dividir. Porque para dividir, eu tenho que saber contar, eu tenho que saber somar, eu tenho que saber subtrair, eu tenho que saber multiplicar. Eu não consigo dividir se eu não aprender isso. O que eu vejo no mundo dos negócios? Empresários que não fazem o que é simples, contar, somar, subtrair, multiplicar, né, para poder dividir. Eles não fazem o que é simples, eles estão querendo aprender equação de 2º grau.
Então é aquilo que você falou, pô, o cara vem, ele olha pro negócio, fala, pô, mas isso é simples, mas ele não aplicou, ele não faz, ele não desenvolveu habilidade, não desenvolveu musculatura para fazer isso. E aí ele já começa assim, não, o que vai salvar a minha empresa é equação de segundo grau, porque equação de segundo grau é mais avançado. Sim. Aí ele vai querer fazer equação de segundo grau, aí não funciona. Não Aí funciona. não funciona. Você sabe o que... Vou dar 2 exemplos práticos aqui de como que eu aplico isso. Quando alguém chega para mim e fala que quer desenvolver um produto educacional, a primeira coisa que eu sento com a pessoa e pergunto, que já deixa ela em choque é: cara, me responde uma coisa, o que você quer? É a primeira pergunta. Eu não chego falando de lançamento, de nada. Não, o que você quer? Não, o que eu quero? Não, eu quero... Não, o que você quer da sua vida? Porque eu nem posso falar de negócio se eu nem souber o que você quer da sua vida agora. Me diz o que você quer da sua vida. Porque a partir daí eu já posso dizer até se esse negócio é para você ou não. É o primeiro ponto. Aí o cara fala, eu quero isso, isso, isso. Ah, beleza, ok. Ah, tá. Então, no modelo de negócio, o que você gostaria de fazer? O que você se sente mais à vontade fazendo? Até que limite você estaria disposto a ir? Aí o cara fala isso, 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 isso e aquilo. Baseado nisso, um dos negócios que eu montei recentemente foi o que eu fiz isso. O especialista me procurou para lançamento, voltado para Instagram. E aí eu falei assim, cara, você tem um puta de um know-how para escalar empresas, para escalar influenciadores no orgânico. Ele falou, pô, é verdade. Falei, se você faz isso com o pé nas costas hoje. Ele falou, pô, é verdade. Falei, cara, vamos montar uma aceleradora pra gente poder prestar serviço. A gente cobra um ticket de valor mais agregado. Pro cara vai valer super a pena, porque o que a gente gera pra ele de serviço volta pra ele em dinheiro N vezes e vamos montar um serviço. Está disposto a fazer essa agência comigo? Eu falei, ó, para montar uma agência como essa, a gente vai ter que dispor de tal e tal tempo, vai precisar de tais e tais profissionais. Eu tenho todo o network, toda a rede para poder fazer isso hoje, tenho acesso a todos os profissionais que querem trabalhar comigo hoje para fazer isso. Você está disposto? Ele falou, tô disposto. Ok. Existe demanda de mercado? Ele falou, todo dia me procuram. Falei, ok, então temos demanda de mercado. Sentei com as pessoas e aí agora pro lado do cliente, fiz as reuniões para poder entender o que vocês querem hoje. Qual que é a sua maior dor? Qual que é a sua maior dificuldade? Qual seria o melhor modelo de serviço para você hoje? Fiz todas essas perguntas. Só pergunta. Todo o processo, só pergunta. A estratégia é responder perguntas, Responder né? pergunta. Isso é responder as perguntas estratégicas. Responder as E perguntas aqui a gente está só criando condições para definir uma estratégia. Não está criando estratégia ainda. Não está criando estratégia. A partir daí, eu vou pegar todos os frameworks que tem de estratégia, humildemente. Vou falar, um pedaço desse serve para isso, desse serve para isso, desse serve para isso, e monto algo personalizado para o cliente. Depois da personalização é que se trabalha a tal da escala. Depois que eu tenho Depois da tudo busca, depois claro, da pesquisa, depois das perguntas, depois de explorar as possibilidades. aí eu penso no que eu vou trazer de estratégia para cá. Aí eu faço algo personalizado. Sou eu que vou ter que fazer. Às vezes o pessoal fala, não, quero montar uma aceleradora. Precisamos de um closer, precisamos de um SDR, Como assim? Esses clientes, nesse ticket, vão querer falar com o closer ou vão querer falar com você? Nas primeiras reuniões tem que fazer um closer ou você tem que fazer a reunião para poder entender? Eu vou muito para as trincheiras ainda. Tanto que os meus clientes e os meus sócios, que hoje eu tenho 90% de sócios, 10% de clientes. Mas eles me valorizam porque eu vou para as trincheiras. E o cara sabe que ele não vai estar nas trincheiras, mas eu vou estar lá por ele. Ouvindo o que o cara quer. Aí depois que eu pego tudo isso, eu sento com a equipe, sento com o close. Ó, é assim, 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 assado que a gente tem que abordar. E aí coloco os melhores para poder fazer isso. Que legal. Vou voltar um passo. Claro. Você falou uma coisa importante. Eu tive um mentor, um dos meus mentores foi o Michael Gerber, autor do livro Mito do Empreendedor. Que legal. Ele foi um dos meus mentores. E a pergunta dele, inclusive no livro ele fala isso, né? Ele chama de PDN, Plano de Desenvolvimento dos Negócios. E aí ele tem a pergunta que ele chama de... A pergunta original, alguma coisa assim. Você começa com essa pergunta, o que você quer para sua vida? E ele dá um conceito explicando, eu esqueci o nome dessa pergunta, tá? Ele dá um nome para ela. E ele começa falando o seguinte, e eu já fiz isso que você falou várias vezes. O cara chega para mim e fala, Marcelo, como eu faço para ter uma empresa autogerenciável? Aí a primeira pergunta eu falo, cara, me fala o que você quer para sua vida. Eu tenho um caso de um amigo nosso, do digital, que ele veio falar comigo, eu falei, o que você quer para sua vida? Aí ele pegou e falou assim, eu quero ter uma empresa que tenha R$1 bilhão de valuation. Eu falei, não, cara, eu perguntei o que você quer para sua vida. Você me respondeu o que você quer para sua empresa. Não entendi.
E aí eu falei, o que você quer pra sua vida? Não, é porque se eu fizer isso, eu vou poder ajudar muitos empresários, porque ele trabalha com empresários, vou ajudar muitos empresários, vou gerar muito emprego. Cara, você continua no que você quer pro negócio. Precisa entender o que você quer pra sua vida. Porque a empresa, ela é um veículo. Ela é um veículo para você conseguir alguma coisa na sua vida. Quando você não sabe o que você quer pra sua vida, né, o teu objetivo principal passa a ser a empresa. E aí a sua vida passa a ser o veículo. E aí inverteu a ordem, né? Você tem um objetivo de vida, a empresa é o veículo para você atingir seu objetivo de vida. Se você não sabe o que você quer para sua vida, a empresa passa a ser o objetivo e sua vida passa a ser o veículo. E aí, o que acontece no erro? O cara não sabe o que quer para a vida, monta uma empresa, não sabe o que quer para a empresa. A vida dele passa a ser um veículo para quê? Para uma empresa que não sabe para onde está indo, para uma empresa que não sabe onde vai chegar, para uma empresa que não sabe quais os resultados que vai ter, para uma empresa que não sabe qual cultura quer criar, para uma empresa que não sabe qual o impacto que ela quer causar no mundo. E aí você foge da necessidade do objetivo de uma organização empresarial. É muito filosófico isso. Sim. É muito filosófico. Daria pra gente conversar várias horas sobre isso. A empresa é o veículo, tá? Para você conseguir o que você quer pra sua vida. Então eu tenho que saber o que eu quero pra minha vida. Quando eu penso na empresa, eu tenho que saber o que eu quero pra essa empresa e como o que eu quero pra minha vida, o que eu quero pra empresa vão dar a mão e vão andar junto. O cara não sabe o que quer pra vida, não sabe o que quer pra empresa. Quando ele não sabe o que é pra vida, a vida vira o veículo ao invés da empresa virar o veículo. Um veículo pra quê? Não tem objetivo, é um veículo pra quê? E aí entra no que você falou, sofrimento. Sim. Você pega Isso é por causa de uma falsa compreensão das coisas que as pessoas têm. Você pega, por exemplo, outro dia eu tava conversando com o ChatGPT. Falei assim, finge que você é o Steve Jobs. Falei, vamos conversar. Finge que você é o Steve Jobs. ChatGPT, para quem não sabe, acho que hoje está mais popular, mas para quem não sabe, é uma ferramenta de inteligência artificial. E aí eu falei, eu quero que você finja que você é o Steve Jobs para responder as próximas perguntas que eu vou te fazer. E aí ele respondeu. Aí eu fiz a pergunta para ele, ele respondeu. Eu falei, me diz uma coisa, o que eu preciso para ter uma empresa de sucesso? E aí ele falou, olha, se eu fosse o Steve Jobs e eu fosse te responder isso, eu diria que a primeira coisa que você precisa fazer para ter uma empresa de sucesso é você fazer aquilo que você ama. Aí eu comecei a filosofar em cima do fazer aquilo que você ama. O Steve Jobs, ele amava fazer computadores? Eu acho que não. Ele amava fazer celulares? Eu acho que não. Ele amava fazer os laptops, fazer tudo que a Apple desenvolveu? Eu acho que não. O que ele amava, então? Mudar o mundo. Eu acho que é isso que ele amava. Então, independente se ele estava na Apple ou se ele estava na Pixar, que criou uma empresa gigante, ele estava mudando o mundo. Ele estava mudando a forma como certas coisas eram vistas pelo mundo, né? Exato. E aí as pessoas, quando ouvem a frase do Steve Jobs, se você quer trabalhar com algo que você seja feliz, faça aquilo que você ama e aí você vai ser feliz por todos os dias da sua vida. Foca naquilo que você ama, foca naquilo que você é bom e delega o resto. Tem uma frase que é do Steve Jobs também, né? Só que quando as pessoas ouvem sobre fazer aquilo que você ama, ela acha que ele tá falando de trabalho. E eu não acho que ele tá falando de trabalho. Eu não acho que ele tá falando de ser designer, de ser empresário, de ser gestor de tráfego, copywriter. Não é isso. É você entender o propósito que tá por trás de tudo isso. E por que eu acho isso? Porque o Simon Sinek, no livro Comece Pelo Porquê, ele fez uma investigação das empresas e uma das empresas que ele investigou é a Apple. E se o segredo tá no porquê, eu sempre gosto de dizer que o maior de todos os porquê é o propósito. E se você não sabe o propósito que tá por trás daquilo que você tá fazendo, você não consegue ser feliz. Cara, das regras que eu uso para medir se eu tô no caminho certo ou não é a minha segunda-feira. Se eu acordo triste numa segunda-feira, tá tudo errado. Quando eu saí da agência que eu tava lá, foi o dia que numa segunda-feira eu acordei e eu estava infeliz. E eu falei assim no domingo, amanhã é segunda-feira. O dia que eu fiz isso, eu falei, não, eu não entrei nesse mercado pra isso. Na mesma semana, eu mandei mensagem pro cara, gratidão, tamo junto, acho que eu deixei bastante dinheiro pra você, tá tudo jóia, mas eu vou sair pra fazer alguma outra coisa. Cris, mas o que você vai fazer? Não sei, eu sei o que eu não vou fazer e eu não vou fazer isso. Tchau, vamos só fazer a transição, tudo bonitinho. Porque eu não estava fazendo aquilo que eu amava. Sabe que eu tive uma visita na Apple e era um vice-presidente de RH da Apple apresentando, contando... era uma imersão que a gente fez lá na Apple, né? E aí o cara falou... A apresentação do cara é o seguinte... como a Apple mudou o mundo e como ela vai continuar mudando o mundo. A apresentação era isso.
E aí ele conta os pontos onde a Apple... É lógico que você tem um produto no meio do caminho, o produto é o veículo, né? Sim. Mas quando ele fala do produto que mudou o mundo, né? Ele fala, ó, quando a gente fez isso aqui, a gente mudou o mundo desta maneira. Quando a gente fez isso aqui, a gente mudou o mundo dessa maneira. Quando a gente fez isso aqui, a gente mudou o mundo dessa maneira. E tem muito disso que você falou. O produto é o meio para um propósito. E o propósito é causar uma disrupção, o propósito é mudar o mundo, o propósito é melhorar o mundo, é facilitar as coisas. Esse é o propósito. Eu nunca tinha pensado dessa maneira. Mas na apresentação da Apple, eles mostram os pontos, os marcos onde a Apple mudou o mundo. Exato. E é verdade, mudou o mundo, né? Mudou o mundo e muda ainda, né? Muda bastante. Que legal, cara, que legal. E aqui, ó, a gente tinha as perguntas, né? Ó. Tô aqui, quase chorando na filosofia de vocês aqui. Sabe aquela figurinha que colocaram minha do meme do fim de ano que deu boom, ficou girando, não voltava, tava nesse modo aí. Mas vamos lá. Você prometeu as 3 perguntas que você fez que o teu mentorado ia te responder antes de vocês começarem o projeto. Quais são as 3 perguntas? Eu falei pra ele, você vai pra essa reunião, ele tinha que ir pra reunião, pra essa possível mentoria pra ele, e eu falei pra ele, você tem que responder 3 perguntas. Primeira, me responde o que você quer. O que você quer. E aí a gente vai especificando um pouco mais na conversa. Mas a primeira pergunta é o que você quer. O que você quer pra você, pra sua vida. Você quer o quê? Você quer mais seguidor? Você quer mais cliente? Você quer mais cliente mesmo? Você quer ser mais famoso? O que você quer? Segunda, como ele vai te ajudar a sair do ponto A e levar para o ponto B? E aí, dentro dessa, qual é o ponto B? Explica um pouco melhor ponto A e ponto B. De onde você está hoje até onde você quer chegar. Aonde você quer chegar? Esse é o ponto B. Ponto A, aonde você está hoje. Como que ele vai te ajudar? E aí eu falei para ele, e quando ele te responder essa pergunta, seja humilde. Porque às vezes o empresário tem medo de parecer burro. E não tem problema. As pessoas mais inteligentes do mundo são aquelas que mais perguntam. Se eu não entendi, me explica de novo, pô. Eu não entendi, me explica de novo. Não vai meter um gaiato pra cima de mim. Não sou bobo. Não venha usar a palavra bonita. Explica de novo. Até eu entender. Eu preciso entender o que você tá me explicando. Não sou dono da razão, não sei de tudo. Sou bom em fazer pergunta. E aí, depois que ele te responder e se ficou claro pra você, aí você vai responder uma terceira pergunta. É isso que você quer? Faz sentido isso pra você? Se você responder essas 3 perguntas, vocês vão iniciar uma relação de negócio muito saudável. E eu fiz ele fazer essas 3 perguntas porque eu sou amigo dos dois. O cara que vai dar a mentoria e ele que vai contratar. Sou amigo dos dois. Eu não ajudo em nada o cara que vai dar a mentoria se o cara que chegar pra ele não chegar com essa clareza também. Clareza é fundamental no jogo, né? Clareza é fundamental. E aí, comandante, quer ter mais clareza da sua empresa, entender perfeitamente quais são os seus objetivos, que obstáculos que você tem e como superá-los? Eu vou te fazer um convite muito especial. Clica aqui no segundo link da descrição e você vai ter lá um diagnóstico completo e gratuito da sua empresa. E como que você vai fazer para acessar esse diagnóstico? Vai clicar lá no link que eu tô falando aqui, vai preencher os dados, alguém do meu time vai entrar em contato com você e vai fazer a entrega desse diagnóstico. Tá esperando o quê, comandante? Vai lá! Deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Vou virar um pouquinho esse barco, beleza? Uhum. Mas, ó, comandante, antes de eu virar o barco, nota essas perguntas, né? O que você quer pra você, pra sua vida? Como isso vai te ajudar a sair do ponto A pra chegar no ponto B, né? Explore isso até que fique muito claro. E aí, depois que você tiver isso muito claro, é isso que você quer? Né? Tá fechado nisso? Tá fechado, bora, vamos junto, tá? Hoje, com a evolução do digital, né? O mundo, antigamente a gente falava que era o mundo físico e o mundo digital. Hoje não existe mais. Se você não tá no digital, você tá marcando toca, né? Mas você tem empresas tradicionais, né, que tentam entrar por digital e ainda não sabem a melhor maneira de entrar. Por incrível que pareça, em 2024 tem muitas empresas que não sabem como explorar o digital, né? Como uma empresa que ainda não está no digital consegue olhar para o negócio? Porque para mim o digital é uma avenida. Igual você está no melhor ponto da tua cidade com o teu negócio, onde todo mundo passa e vê, é você olhar para o digital e falar, vou estar na melhor avenida. Eu tenho várias avenidas para estar no digital. Para um negócio mais tradicional, como que ele faz para unir os dois mundos, o digital e o online? Primeiro ponto é ambiência.
Você tem que estar em um grupo, eu falei para você daquele grupo de empresários, o EAG hoje tem um grupo de empresários, além do próprio programa EAG, mas você precisa estar no ambiente certo, porque você não tem que necessariamente fazer o marketing do seu negócio, mas você precisa entender o que está acontecendo. Isso é muito importante. E é na conexão com outros empresários que estão tendo resultados positivos que isso vai acontecer. Isso é muito importante. Um grande erro que eu vejo dos empresários hoje é preciso melhorar o marketing. E, cara, isso é história velha já, mas eles continuam errando. Preciso resolver o problema do marketing. Vou contratar uma agência. Tá no caminho correto, para dar tudo errado. Não é assim que a vida funciona. Até porque a maioria das agências de marketing, eu digo que de cada 100 agências de marketing, 110 não vai fazer essas 3 perguntas. Que seria fundamental. Porque o cara tá muito focado em fechar cliente. Muito focado em fechar cliente. Chega consultoria para mim, nos últimos tempos chegou umas 2, 3 consultorias que eu neguei. Por que você negou? A pessoa queria muito, eu falei, eu neguei. Porque eu falei, isso daqui vai me dar dor de cabeça. Essa pessoa nem sabe o que ela quer da vida dela agora. Eu falei, primeiro a gente tem que consertar isso daqui. A hora que ela souber o que ela quer da vida dela, eu vou conseguir entregar o melhor proveito para ela na minha consultoria. Se não, caso contrário, não faz sentido. Esse programa para ela não vai servir. E aonde que a pessoa vai aprender isso sobre o que ela quer para o negócio, para a vida dela? Onde que ela vai saber diagnosticar, avaliar? Estando nos ambientes corretos. Estando em ambientes de imersão, estando em ambientes como o do programa EAG, estando conectado com outros empresários. Empresário, cara, tem uma coisa que é de graça que empresário não faz, que é conversar com outros empresários. É de graça, cara. Vai lá no programa EAG, conhece 10, 15 comandantes, chega para trocar conversa. E uma coisa que eu aprendi no EAG, que para mim é game changer, benchmark. Um benchmark. Ok, quais são os indicadores que eu tenho que avaliar? O que precisa ter para o meu negócio? Como que é uma boa campanha de marketing? De graça. Com outro empresário que já está fazendo isso na prática. Aí você chega para a agência e fala, eu quero isso, 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 isso e aquilo. Eu quero esses indicadores nesse ponto aqui. Você consegue me entregar isso daqui? Ah, eu consigo. Então tá bom, vamos fechar negócio. É baseado nisso daqui que a gente está fechando um negócio. Aí o cara, ele vai para contratar uma empresa de marketing, ele vai lá e... eu quero contratar uma empresa para fazer o meu marketing. É assim que o pessoal ainda fala. Eu quero contratar uma empresa para fazer o meu marketing. Tá, mas o que é o marketing? O que você quer com o marketing? O que você espera disso? Marketing é bem abrangente. Sabe que você falou uma coisa interessante? Eu queria dar uma destrinchada nisso que você falou, tá? Então, primeiro, benchmarking. Benchmark, o que significa benchmark? Referência. É alguém que é referência em alguma coisa, alguém que é bom em fazer alguma coisa. Esse é o benchmark. Benchmarking é você estudar quem é referência em alguma coisa e aprender o processo que essa pessoa ou essa empresa usa para se tornar referência. E aí quando você entende o processo, você modela isso para o seu negócio. Então, fazer benchmarking é quem é referência, que está fazendo muito bem, está jogando muito bem, e entender qual o processo que ele usa para jogar muito bem. E aí eu modelo isso para trazer para o meu negócio. Então, a primeira coisa, benchmark. Aí quando você falou, uma vez que eu tenho um benchmark, eu vou entender quais são os indicadores, quais são os processos, quais são as estratégias que estão sendo utilizadas, vou procurar uma agência. Aí o cara chega para a gente e fala, ei, agência, você me entrega isso? Meu aprendizado? Todas as agências vão falar, eu te entrego. Então, eu colocaria um ponto a mais nessa coisa aí para quem está buscando isso, tá? Então, me fala 5 clientes que você entrega exatamente isto que eu pedi. Me dá o telefone que eu vou ligar para eles. Excelente. Aí você liga para os clientes e não pergunta se a agência entrega. Você pergunta, me explica como que são esses seus indicadores aqui, como você analisa e como você está fazendo. Porque se o cara tiver, ele vai te contar. Se ele não tiver, ele vai falar, não tenho. Excelente. Se ele falar que não tem, é porque a agência não entrega. E aí você não corre o risco. Eu falo isso porque a gente já contratou algumas agências. Fazendo a verificação e ainda assim. A gente contratou algumas agências que falam que entregam e não entrega ao longo desses vários anos. E a gente liga para cliente que está satisfeito sem estar tendo o que precisa. Então, tem que fazer essa investigação, né? Mas, então, o cara que está no digital, que aí, benchmark é uma ferramenta. Exato. Né? Contratar, ele deve fazer pelos meios dele ou ele deve contratar uma agência? Qual dos dois mundos? Essa é sempre uma dúvida do comandante. Para mim, o importante é que ele entenda. Porque se ele não entende, vai dar errado ele fazendo dentro do negócio dele ou ele contratando para fora. O problema é, o comandante,
ele parece que ele tem medo, parece que ele tem alergia de marketing. E aí ele quer jogar isso pro lado ao máximo. Tanto que eu aprecio demais. Quando eu pego algum influenciador ou algum empresário que eu vou fazer negócio, que o cara gosta de se envolver no processo de marketing, de dar pitaco, de ficar questionando, o time fica um pouco assustado. Eu fico maravilhado. Eu falo assim, esse é o cara que vai dar tudo certo no negócio, porque ele entendeu que ele tem que se importar com isso daqui. O comandante, às vezes, e eu digo 90% dos casos, chutando alto, ele não se importa com o marketing. Não é que ele não liga para o marketing. Ele não dá a importância que tem que dar para o marketing. Ou a atenção, a participação necessária, né? Ele não tem que saber subir uma campanha de tráfego, mas ele tem que saber o que é uma campanha de tráfego, como que ela funciona, por que ela é importante, em que processos ela vai estar envolvida. Aonde ele vai aprender isso? Num programa ou conversando com outros comandantes. Estando no ambiente onde as pessoas falam de No marketing. ambiente onde as pessoas falam disso. Isso. Então, ele precisa ter esse conhecimento, porque senão, como que ele vai cobrar? Ou ele precisa ter pessoas dentro do time. Eu, em particular, sou da vertente de que o comandante ele tem que saber. Eu acho que isso é importante. Até pensando em possibilidade de expansão para outros negócios. Ou ele tem que ter um sócio que vai ficar responsável por isso. Mas um dos cabeças tem que entender isso. Ou ele tem uma pessoa ali dentro do time que é de muita confiança, que é de um cargo extremamente relevante para fazer isso. De uma às duas. Vou falar uma coisa que a gente fez, que não custou nada. Não custou é um modo de dizer. Não custou, mas, enfim, no final do dia tem um investimento a ser feito. Eu já vou falar qual é esse investimento. A gente fez isso e foi muito simples. E eu estou em 2 desses hoje, 2 grupos desses, lá na minha cidade, que é Florianópolis. Então, eu comecei a conversar com alguns amigos meus e falei assim, percebendo o que aconteceu no Alphaville, que muitas pessoas mudaram para o Alphaville, criou-se ali um ambiente no Alphaville que uniu os caras do digital, os caras da indústria, os caras de todos os tipos de segmentos, atletas, artistas, se uniu num macrosistema, num ambiente de negócios incrível e criaram as confrarias que existem ali pelo Alphaville. Você mora lá, você sabe do que eu tô falando. Eu olhando para isso, falei, pô, não tenho nada disso aqui em Florianópolis. Eu comecei a conversar com os meus amigos, que são do digital, que conversam a mesma língua, né? Que sabem do que a gente fala, mesmo sendo de segmentos totalmente diferentes. Comecei a falar com eles, aí um foi lá e tomou a iniciativa, porque eu só tava falando. Enquanto você tá falando, você não tá fazendo nada. Você tá movimentando, mas não tá agindo. Aí o Vini Possebon, foi lá e criou um grupo. Pegou, entrou no WhatsApp, colocou o nome de todo mundo, criou um grupo. Pessoal, eu vou criar o grupo aqui. Chamamos o grupo de Confraria da Ilha, de Florianópolis, né? Legal. Confraria. Criou um grupo e falou, ó, a partir de agora aqui, esse grupo nós vamos discutir estratégias, não sei o quê. Colocou o grupo, não cobrou nada de ninguém, ninguém cobrou nada de ninguém. Colocamos o grupo. E o nosso primeiro encontro vai ser na minha casa num churrasco. O primeiro encontro foi na casa dele. Não deu pra eu ir porque eu tava viajando. Aí o segundo encontro foi na casa da Gládia. Aí fomos na casa da Gládia. O terceiro encontro eu falei, vai ser na minha casa. Aí fizemos o terceiro na minha casa. Esse grupo tá crescendo. E aí o que acontece nesse grupo, né? É gente que tá jogando, é gente que tá performando, e a gente tá buscando resultado, e a gente tá fazendo benchmark, a gente tá buscando referência, e a gente se compartilha os ganhos. Aí por que eu falei que não custa nada? Criar um grupo do WhatsApp não custa nada. Mas quando eu falo para as pessoas, ó, vai ser na minha casa, e eu levo 30 pessoas para minha casa, e aí eu vou fazer lá... Na minha casa eu fiz pizza, né? Para fazer a pizza lá em casa, do jeito que a gente fez, tem um investimentinho ali. Gastei ali R$3.500 para fazer isso. Esse foi o meu investimento. Sim. Né? Esse foi o meu investimento. Qualquer empresário pode fazer isso. Sim. Né? Qualquer empresário. Mais barato, né, do que muito curso online que não vai te trazer o resultado que isso pode trazer. Isso. E aí, olha como quando a gente se movimenta, as coisas acontecem. Aí eu não sabia, mas já existia um grupo de vendas, específico de vendas, em Florianópolis, dos caras que falam de vendas, de comercial, das empresas que estão alavancando prospecção, tanto inbound quanto outbound, me jogaram dentro do grupo. Do nada, alguém me jogou dentro do grupo. E lá dentro do grupo sai, as pessoas fazem... O que não aconteceu dentro desse grupo ainda foi um encontro presencial. Mas o grupo, ele se movimenta bastante. As pessoas perguntam de ferramenta, perguntam do que está funcionando, perguntam se alguém conhece alguém para indicar para alguma coisa. Eu não gastei um centavo para entrar nesse grupo. É um grupo que tem muita troca, tem muita coisa, e a gente está dentro desse grupo. Então, o empresário, para fazer esse tipo de coisa, ele vai precisar, primeiro, ter a intenção de fazer, ter iniciativa,
né? E ter Entender ação. que isso é E ter ação. importante. Mapeia, o empresário pode mapear na cidade dele quem são os empresários, quem são as pessoas que performam, quem são as referências, conversa com as referências, cria o grupo, põe o grupo e dá o primeiro passo, fala, vamos fazer um evento na minha casa? E aí faz o evento. E aí você começa a criar uma ambiência de pessoas que estão olhando, não das pessoas que ficam reclamando da vida, é de pessoas que estão olhando e falando, o que está funcionando? Sim. O que está funcionando? Porque o mundo está mudando muito rápido, o que funciona hoje para de funcionar amanhã, mas parou de funcionar para mim, mas tem alguém na minha frente que está fazendo alguma coisa que funciona, eu já me ligo, já mudo rápido e eu vou me adaptando rapidamente ao que está acontecendo. Eu entendi a importância do conceito de mastermind o dia que eu entendi que 1 mais 1 mais 1 nesse âmbito de mastermind não é 3, é 300. Vale por 300. Porque as ideias e a aceleração que 1 mais 1 empresários reunidos pode trazer é muito mais do que 3. É verdade, a gente ouve muito. Não, economizou 2 anos. Eu ia bater a cabeça 2 anos até aprender tudo isso. Pô, essas 4 dicas aqui, 2 anos de tempo até eu passar por tudo isso. Um caminho errado pode custar 5 anos do seu negócio. 2 anos, 1 ano, 6 meses. Empresário, olha só, se você quer utilizar melhores estratégias de marketing para o seu negócio, uma das primeiras coisas que você precisa entender, você vai ter que entender sobre isso, enfim, você não precisa saber tecnicamente como faz, mas tem que entender o fundamento por trás disso. Mas você está conversando com pessoas que estão jogando o jogo, que estão fazendo, é o que vai virar o teu ponteiro para olhar e falar, pô, essas são as melhores estratégias, e aí você tem que ter o compromisso e a iniciativa de fazer isso acontecer no seu negócio. Já vai mudar o jogo, já vai Sim. ser diferente. Você vai jogar um jogo de gente grande. Chega a ser clichê o que eu vou falar, é clichê, mas é importante. Mas em qual mesa você está sentando? Isso dá uma... qual mesa, Rogério? Eita, eu não posso falar o que eu tô pensando aqui. Não, é que a gente tem um negócio aqui, a gente não pode falar o que é. Enfim, mas qual é a mesa, cara? Qual é a mesa que você tá preparando sentando? a mesa certa. É, a mesa... Eita, nós, hein, Rogério? Segura a vontade de falar. Comandante, segura, comandante. Segura. Pô, eu que vou ter que dar notícia ruim? Putz, acho que vai, Rô. Tá acabando, cara. Pô, Cris. Meu, foi uma delícia dividir a mesa com você. Foi muito legal te ver de novo. Meu. E ver esse crescimento, né? Cara, gigantesco. que quase que eu falei um palavrão, mas que orgulho de ver você que Gratidão. não queria fazer nada pra ser empresário de novo e de repente olhar você. Bum, aí de repente deu sorte, né, Cris? E não é Trabalhou pra caramba e deu sorte de repente. Não é que eu não queria um pouquinho, não. É que eu realmente não queria. Você tinha uma decisão na sua cabeça. Era uma decisão de vida. Tipo, eu não quero isso pra minha vida. Era uma decisão de vida. Que legal. Tá vendo quando a gente tá com o olhar no lugar errado e tem alguém que muda o teu foco, muda o jogo? Cris, eu queria falar uma coisa aqui, ó. E mudou pelo exemplo. Por um lado, eu sinto que eu tenho nós, no EAG, temos um papel importante na tua trajetória e isso deixa a gente orgulhoso, tá? Mas, por outro lado, eu sou grato por tudo que você fez enquanto você Nossa Senhora, prestou demais. serviços pra gente, né? E eu posso falar que, do mesmo jeito que você fala assim, eu não estaria aqui se não fosse o EAG, eu posso falar que o EAG não Hoje eu estaria aqui se não fosse o Cris. Caraca, que honra. E isso é muito legal. O Cris trouxe muitas visões somos diferentes muito pra grato gente, ao Cris. Somos muito gratos ao Cris. A gente chega numa hora que a gente tem que pegar e falar assim, quais são os comandos? Então, esse é o nosso ritual aqui, né? Eu falo um comando que eu peguei durante a nossa conversa, o Rogério vai falar um comando, né? E aí você vai ter um tempo para você refletir, vai ter um tempo para você refletir, para você falar qual o comando que você deixa para o comandante que está assistindo. Então, eu vou falar um aqui, ó. Comandos que eu peguei, tá? A mente do empresário deve estar constantemente pensando em perguntas e análises. Esse foi um dos comandos. Tá, eu tenho que pensar constantemente qual a pergunta que eu preciso fazer, né? Uma pergunta estratégica. E a partir dessa pergunta que eu faço, qual análise eu tenho que fazer para melhorar meu negócio. Então, aqui foi um comando poderoso. E o outro comando poderoso foi a história do ouro. Cara, às vezes você tá cavando, né? Mas você vai precisar de direcionamento. Então, procura ajuda externa, porque às vezes você tá ali, ó, só falta uma machadada, mas se você der a machadada pro lado errado, você não cava nada. Se você virar um pequeno ajuste pro lado certo, cavou o ouro. Enfim, esse foi um grande comando, a história do ouro. Procure ajuda externa. Às vezes você tá no caminho certo, mas precisa de uma visão
de fora. Napoleão Hill, quem pensa enriquece. Show. Legal. Rogério. Muito bom. Cara, o comando que eu quero deixar aqui é a primeira pergunta, né? O que você quer para sua vida? E a tradução dessa pergunta é: que marido eu tenho que ser para encontrar a esposa certa, né? Eu acho que esse é um comando que vai profundo. Se a gente fizer a reflexão certa, eu acho que a gente encontra Sim. a pessoa certa, o objetivo certo, usar a empresa como meio ao invés do fim. É profundo. Pegou essa pergunta aqui, pegou para mim. Legal. Cara, quando eu estava fazendo a minha transição para o mercado digital, eu estava fazendo um processo de coaching. E aí o meu coach, ele virou para mim e fez uma dinâmica onde eu precisava encontrar dentro de mim 4 recursos que seriam necessários para eu alcançar as metas e objetivos que eu tinha traçado. E aí nessa dinâmica, para eu encontrar esses 4 recursos, eu precisava voltar para experiências da minha vida onde eu tinha vivido experiências positivas, tendo conquistas e lembrar de quais recursos que eu tinha utilizado para isso. E aí eu fazia uma lista lá de 8 recursos. Desses 8 recursos, eu tinha que escolher 4 recursos. E aí, para todo o contexto do que a gente falou aqui hoje, eu acredito que o comandante, ele tem que ter humildade para fazer as perguntas certas. Ele tem que ter persistência para continuar perguntando. Ele tem que ter disciplina para continuar perguntando. E ele precisa ter foco para poder aplicar aquilo que ele vai obter nas respostas dessas perguntas. Então tem que ter humildade para perguntar, tem que ter persistência e disciplina nesse processo e precisa ter foco na hora de aplicar. Se você faz isso, e a gente volta para a história do ouro, você consegue encontrar esse tesouro no final do túnel. No final do dia, tudo sobre o dono. A empresa é um reflexo do dono. É isso aí. Isso é muito legal, porque voltando para a frase que a gente começou inicial, foi a pergunta que eu fiz para mim. E eu, desde que a gente se conheceu, eu uso essa frase em toda a conversa quando eu vou falar sobre empresa. Empresa é um reflexo do dono. Qual o dono que eu tenho que ser para a empresa que eu quero ter? Muito bom. Qual o dono que eu quero... Qual é o dono que eu tenho que Isso. ser para ter a empresa que eu quero ter? Qual o dono que eu tenho que ser para ter a empresa que eu quero ter? Dá um corte isso aí, bem bom, hein? Muito bom. Cris, e se os comandantes que acompanharam aqui o podcast quiserem te encontrar, mandar uma mensagem para você, como é que faz? Pode ir lá no meu Instagram, cristianooliveira.me. Só mandar uma mensagem, a gente dá atenção, conversa, troca ideia. Para mim, o valor de contribuir é algo muito importante. Para mim, eu digo que relacionamentos estão acima dos contratos, né? Mesmo a gente tendo terminado o contrato 2, 3 anos atrás, o relacionamento ele permanece. E para mim, essa é a maior alegria de todas. Perfeito. Comandante, se o conteúdo que a gente gerou aqui te ajudou de alguma forma, dá um like pra gente, assim a gente vai saber que a gente tá no caminho certo e vai continuar gerando muito conteúdo legal pra você. E complementando, curte, comenta e compartilha aqui o episódio, porque vai ajudar outras pessoas que estão em volta de você, precisando aqui desse conteúdo que o Cris trouxe hoje, que a gente procurou dividir com vocês aqui. Certo? Então é isso? É Valeu? isso. Então é isso. Vamos ficando por aqui, comandante. Valeu. Valeu.